Quem é a sua inspiração? Quem é a cópia que se coloca como modelo para você? Vivemos em um mundo onde a cópia hoje é normal. Todo mundo copia todo mundo. Os vídeos que mais viralizam nas redes sociais são vídeos copiados de outras pessoas. Só mudam as personagens. Vivemos realmente na geração da cópia ou das cópias. Mas na verdade, nós nascemos para copiar alguém. Sim, nós nascemos para copiar alguém. Então, essas cópias que tem hoje, que está em alta, você pergunta o jovem: "Jovem, você quer ser como quem? Quem é seu exemplo?". "Ah, Virgínia, o Vini Júnior, o Neymar, eu quero copiar eles". Ou seja, o ser humano nasceu para ser cópia de alguém. Mas o detalhe principal é: qual exemplo de cópia você está tendo? Quando Deus ele cria o ser humano, o que que ele fala? "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Ou seja, vamos fazer o homem para refletir a nós mesmos. Vamos criar o ser humano, homem e mulher, para ser uma cópia nossa. Cópia de quem? Façamos, Trindade santa. Aquilo que nós somos aqui no céu, aquilo que nós compartilhamos aqui no céu, que são os atributos, o amor, a misericórdia, a graça, as virtudes, vamos criar um ser para que esse ser possa também compartilhar na terra o que nós somos aqui no céu. Mas infelizmente, depois da queda, o ser humano tende a olhar somente para a terra, para o seu próprio umbigo ou então para as pessoas que estão ao seu redor e desfoca da matriz principal da cópia, que é o nosso Senhor. Mas há um homem que nós podemos copiar sem medo, porque ele é um exemplo para nós, um exemplo de intencionalidade para com Deus. O nome desse homem é Jesus Cristo. E Lucas nos apresenta Jesus como um modelo a ser copiado. Vamos observar em Lucas capítulo 2, versículo 39 ao 40, que Jesus ele crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Olha só que modelo ideal para que nós possamos copiá-lo. Jesus, então, torna-se a matriz de cópia para nós. Em Lucas 2:52, ele também registra que Jesus ele crescia em 4 áreas principais da vida humana. E se você imitar Jesus, deixar ele ser um modelo de cópia para você, tenha certeza que você vai crescer também nessas áreas. Lucas fala que ele crescia em sabedoria. O que que é o crescimento em sabedoria? Jesus, ele não nasceu pronto. Tira isso da sua mente. Jesus, ele cresceu, se desenvolveu, ele passou pelo processo do sofrimento dos 18 anos, que equivale aí dos 12 anos, porque aqui nós vamos observar Lucas falando que Jesus tinha 12 anos depois daquele episódio que os seus pais o esquecem no templo. Quando os seus pais o acham e eles vão embora, aí Lucas diz que ele foi embora e crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, ele crescia em graça e ele crescia em graça também perante Deus e perante os homens. Então, 4 áreas. Em primeiro lugar, sabedoria. Segundo lugar, estatura. Terceiro lugar, graça diante de Deus. Quarto lugar, graça diante dos homens. Então, ele crescia, amadurecia, se intensificava. Ele não nasceu pronto, passou por provações, teve dificuldades, mas não parou no processo do crescimento. Jesus é para nós o modelo ideal. Quando Lucas fala assim, ó, que Jesus ele crescia, a palavra crescia significa procópito, que significa o quê? Que significa estirar pelo martelar. Estirar pelo martelar, ou seja, esticar enquanto o ferreiro tá ali, ó, martelando a bigorna. É isso mesmo, martelando a bigorna, ou seja, Jesus ele foi martelado por Deus para que ele pudesse de fato crescer. Já parou para pensar nisso? Ele crescia em sabedoria. Isso significa o quê? Que ele colocava em prática aquilo que ele aprendia por meio da Torá, a Bíblia do Antigo Testamento, que era a Bíblia que os judeus liam. Ele cresceu e desenvolveu-se
na palavra de Deus. Além disso, de crescer em sabedoria, Lucas nos mostra também que ele crescia em estatura. O que que significa crescimento em estatura? Significa desenvolvimento físico, estrutura física, maturidade. Jesus foi crescendo em maturidade, significa gestão de tempo. Jesus geria o seu tempo. Por que Jesus não tinha ansiedade? Porque ele sabia fazer as coisas em seu determinado momento, na sua determinada hora, ele não passava muitas horas naquilo que não tinha objetivo de fazê-lo crescer, ele sabia gerir o seu tempo, ele sabia executar suas prioridades, ele fazia o que não gostava, mas fazia porque tinha que ser feito. Nós estamos vivendo em um tempo, numa geração, onde muitos dos jovens e adolescentes não querem fazer o que tem que ser feito, mas bem-vindo ao mundo. O mundo, muitas das vezes, tem que ser feito aquilo que a gente não gosta. Isso é o que? Maturidade. Jesus não vivia uma vida totalmente enrolada, não. Jesus, ele cresceu também em estatura. Então Lucas fala, ele cresce em sabedoria, ele cresce em estatura e também cresce em graça perante Deus. O que significa isso? Que ele crescia em oração, em devoção, em leitura da Bíblia. Crescer em graça perante Deus significa desenvolver uma vida de adoração, desenvolver uma vida espiritual profunda. Não vamos encontrar outra marca no livro de Lucas a respeito de Jesus que não seja a marca da oração. Lucas pinta a figura de Jesus de um homem que orou incessantemente. Ele ora antes do batismo, ele ora depois do batismo para escolher os seus discípulos. Jesus orou também no Getsemane, no momento mais difícil da vida dele, e ele orou na cruz. Você acha que aos 30 anos de idade, de 30 a 33 anos de idade, você acha que ele desenvolveu esses hábitos espirituais de orar, de devoção, de comunhão, de leitura da Bíblia somente nesses 3 anos? Não! Lucas fala que que de 12 até 30 anos passaram 18 anos. De 12 até 30 anos passaram 18 anos. E o que que Jesus estava fazendo? Crescendo. Crescendo em sabedoria, em estatura, crescendo em graça perante Deus e, por fim, crescendo em graça também diante dos homens. Então, você pode observar que Jesus, ele crescia em graça perante Deus, ou seja, desenvolvia a sua maturidade, a sua vida espiritual para se tornar um soldadinho não de chocolate. Jesus, ele não se tornou um soldadinho de chocolate. O que mais temos hoje é soldadinhos de chocolate na vida cristã. Jesus, ele foi um soldadinho de chumbo. Sabe por quê? Porque o soldadinho de chocolate se apresentou para Jesus dizendo: Senhor, eu vou te seguir, vou para onde o Senhor quiser, eu vou, mas antes, deixa eu resolver as minhas pendências pessoais. Tem uma parábola que Jesus conta também, que mostra como que é o soldadinho de chocolate. Um homem tinha 2 filhos e o pai pediu, né, para um dos filhos, vai lá cuidar da vinha. O que que o filho falou? Ah, pode deixar que eu vou, mas no final não foi nada. Ou seja, pessoas que falam: ah, vou te seguir, Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou crescer em conhecimento, mas não faz nada. Soldadinho de chocolate que derrete diante das aflições, da perseguição, dos problemas, que se dissolve diante das águas das tempestades. Então Jesus não, ele é um exemplo para nós porque ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça perante Deus e por fim, ele cresceu em graça perante os homens. Significa o quê? Intencionalidade social. Jesus, ele era bem visto diante da sociedade. Jesus ensinava com autoridade e isso mostrava para as pessoas qual foi a sua verdadeira missão. Jesus, ele gostava de acolher as crianças. Jesus também, ele advogava pela causa dos marginalizados. Muitas pessoas queriam estar do lado de Jesus porque ele defendia a causa das pessoas. As pessoas que sentavam com Jesus se levantavam de uma forma totalmente transformada. Uma pessoa que passa com você 10 minutos na cadeira junto de você, como que ela se levanta? A mesma pessoa ou ela se levanta totalmente transformada? E Levi se assentou com Jesus
horas de janta, de diálogo, saiu dali um ex-coletor de impostos e transformou-se em um pregador e um propagador do evangelho. Pedro, que pescava peixes, andava todo cheirando peixe no dia a dia, ele encontra com Jesus, dialoga com Jesus e a sua vida é totalmente transformada e passa a pescar homens para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que cruzou a vida de Jesus voltou para sua vida o mesmo. Teve gente que voltou para a mesma condição, para a mesma, mas pode ter certeza, meu irmão, a mente foi abalada. Muitos não aceitaram Jesus, muitos não foram convencidos pelas palavras de Jesus, mas pode ter certeza, foi como um martelo no cérebro e na mente dessas pessoas. Por quê? Porque as palavras de Jesus causam impacto, transformação, causa renovação, causa, eh, uma transformação de dentro para fora. As palavras de Jesus não são palavras de homens, são palavras eternas e de vida. Então ninguém que se levantava do ambiente social onde estava Jesus ia da mesma forma para casa. Uma coisa acontecia. Então nós podemos observar isso. Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça perante Deus e graça perante o homem. Jesus pode ser o seu maior exemplo. Jesus pode ser o seu maior exemplo. Copie os passos de Jesus, copie a vida de Jesus, copie o sentimento de Jesus, copie a sabedoria de Jesus, copie a estatura de Jesus, copie a graça que Jesus tinha com o Pai, copie a graça que Jesus manifestava diante da sociedade, porque pode ter certeza, você nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque Jesus é um exemplo primordial. Abandone Anitta, abandone Vini Júnior, abandone Neymar, abandone Virgínia, mas foque em Jesus, porque ele é o autor e consumador da sua fé e pode transformar a sua vida. E ele é um exemplo que aí, ó, mais de 2000 anos nós ainda estamos falando dele. Será que daqui a 100 anos, 50 anos, 25 anos estaremos falando dos que estão na modinha hoje, que carregam consigo milhões e milhões de seguidores, ou vai passar conforme o vento passa e vai cair no esquecimento? Jesus não. Por isso que ele é digno de ser copiado.